E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui para falar aí do segundo jogo dessa noite de sábado, que encerra a rodada do NBB aqui nesse sábado, que foi o jogo entre Unifacisa e Corinthians, né? Jogo que aconteceu lá em Campina Grande, na casa do Unifacisa. Então esse vai ser a nossa análise aí pós-jogo de agora, fechou? Convidando você a deixar seu like, se inscrever no canal, ajudar aí o nosso canal a crescer, a bater as metas aí de monetização, que tem a ver com inscrição, tem a ver com você assistindo, então que você possa me ajudar a chegar lá, né? É de graça, não vai te custar nada, então te agradeço já, desde já, fechou? Então vamos lá, né? Sábado marcado por porradas, né? Foram jogos bem grandes as diferenças aí, né? E todas elas para os times mandantes, cara. Corinthians foi até Campina Grande, fez um jogo, rapaz, não tomou conhecimento da equipe do Unifacisa, né? E o jogo que começou numa pegada ali bastante igual ali, o jogo foi bem equilibrado no primeiro quarto, o jogo ficou a um ponto ali para a equipe do Corinthians. No segundo quarto, meu amigo, desandou a coisa, né? Eles abriram aí mais 13 pontos, né? Fechando o primeiro tempo em 14, né? Terceiro quarto, abriram aí 15 pontos de frente, né? 15, 16 pontos de frente, construindo mais, e o último quarto ficou empatado. O jogo terminou ali em 30 pontos cravados, 75-105. O último quarto ali foi uma trocação franca ali e tudo mais, e o Pablo tentando fazer que o Unifacisa reagisse, tentando fazer o Unifacisa se impor mais defensivamente, conseguir diminuir essa vantagem, mas hoje à noite foi de Corinthians. Hoje à noite foi de Corinthians. Corinthians que jogou muito bem ofensivamente, muito bem coletivamente, defensivamente, que conseguiu anular aí os pontos da equipe da Unifacisa, né? Para você ter noção, a equipe da Unifacisa teve aí como cestinha o Cifontes, né? E apenas mais dois caras acima dos 10 pontos, né? Que foi o Gueye com 10 e foi o Antônio com 12, né? Os demais todos ali abaixo dos 10 pontos, né? Já a equipe do Corinthians teve uma distribuição um pouco maior, né? Teve aí o Thomas com 19 pontos, jogando muita bola mesmo. Teve o Vitão com 11, teve o Mumford com 12, teve o Clark com 25, teve o Lucas Cauê com 12 e teve o Elinho com 13, né? Sendo que além dos 3 pontos, ele deu 8 assistências. Elinho jogou demais e apenas 24 minutos aí, né? Rodou 24 minutos, não chegou nem aos 30, né? Até porque não precisava, já ali no terceiro quarto já a coisa já estava meio que definida. Diferente do que foi do jogo antes desse, Rio Claro e tudo mais, foi, na minha opinião, foi mais um erro de percurso e talvez uma um, um erro de noção do tipo de jogo que ia ser, sim, talvez. Né? Não digo que a Unifacisa entrou com salto alto de modo algum, né? Até porque o jogo iniciou muito forte. Só que, só que talvez a ideia fosse jogar nesse ritmo aí, segurando o Corinthians, tentando igualar ali. Não foi talvez uma estratégia muito adequada se assim foi, né? Claro que todo time quer entrar para poder definir o jogo rápido, o mais rápido possível e tudo mais. Mas parecia que faltava o time da Unifacisa jogar com a energia e intensidade que a sua torcida dava, assim, né? Faltou muita, muito empenho de fisicalidade, de energia, de correr mais a quadra, de ser mais agressivo defensivamente, né? O Thomas estava passeando hoje em quadra, assim. Hoje o Thomas brincou de jogar basquete, cara. Ele matou aí 3 bolas de 3, cara. Uma no estouro ali, tipo, parecia que ele tava jogando um rachão lá no Ibira. Então, assim, são detalhes que
que custam ali muitas vezes um título, né? Claro que é um jogo que tá bem no início, né? Um jogo que assim, talvez pensando nos jogos que são possíveis de se perder, né? Talvez Corinthians esteja nesse balaio aí. Corinthians não era um jogo fácil, de modo algum. Primeiro porque é uma equipe muito forte, segundo que vem em um excelente momento. Mas faltou ter a consciência de que para jogar contra equipes fortes, né, o ímpeto de energia, o ímpeto de usar a torcida a seu favor precisa estar sempre prevalecendo, né? Foi isso que fez a Unifacisa vencer aquele jogo contra o Fortaleza, jogando muito no empenho, no volume, na confiança, né? Muito do que o Pablo colocava de confiança nos seus jogadores, de lembrança de uma energia física, né? De uma fisicalidade defensiva, né? E principalmente com apoio e com a panela de pressão que a torcida faz ali nos jogos na sua casa em Campina Grande, né? Então faltou um pouco desse breu para jogar, mas nenhuma crise, nenhuma crise. Eu acredito que foi só um erro de percurso aí da Unifacisa, né? Um tropeço, né? Que, que inevitavelmente pode acontecer, né? Está sujeito a acontecer, né? E que espero que não se dependa aí de um confronto direto entre as duas equipes, né? Porque se for, vai ser complicado, né? E é o que no momento se desenha, porque o Corinthians nesse momento ele está na sétima colocação, né? Uma posição acima da Unifacisa. Então, se o campeonato se desenrolar da maneira que está se desenrolando, pode ser que no confronto direto o desempate aí de Corinthians, porque foi um placar muito elástico, né? E o problema não foi perder, mas sim de quanto perder e, né, e de não achar uma solução ao Corinthians, né? Uma resposta ao Corinthians, né? Isso acabou fazendo com que o jogo desandasse de uma maneira tão rápida. Assim, no segundo quarto você já via que a coisa não ia nesse jogo, né? Mas que esse jogo sirva de lição aí para a equipe Unifacisa, que eles consigam aí ajustar o que precisa ser ajustado para a próxima partida conseguir fazer um basquetebol melhor como vem fazendo em outras partidas, beleza? Destaques aí da equipe Unifacisa, o cestinha da equipe do Unifacisa foi o Sifontes com 17, o líder em rebotes foi o Antônio com 9 e o líder em assistências também foi o Sifontes com 8 assistências. Sifontes foi um dos poucos aí destaques positivos da noite. Sifontes jogou muito bem, né? Conseguiu contribuir muito nas ações ofensivas dentro de quadra, porém não foi o suficiente. Já na equipe do Corinthians temos aí o cestinha, o Clark com 25 pontos, junto com o Thomas que fez 19, tá? E o Elinho com 13, que quase flertou com o duplo-duplo, né? Elinho foi o líder em assistências com 8 assistências, atrás dele ficou o Clark com 6. Em rebotes teve o Raimundo com 8 rebotes, né? O Lucas Cauê com 6 e o Elinho com 5, né? Então a equipe do Corinthians teve aí 4, 5, 6 caras que passaram ali do duplo dígito em pontuação. Então foi uma equipe que participou bem, né, bem do, da junção aí de pontos feitos pela equipe. Beleza? Como eu já falei, a equipe do Corinthians com esse jogo fica aí na sétima colocação, né, com 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. A equipe de Campina Grande, de Facisa, tem um jogo a menos, tem 5 jogos, porém tem 3 vitórias e 2 derrotas, né? Então a equipe fica aí em 8º lugar. O próximo jogo aí do Corinthians, né, retorna aí à sua casa depois de fazer um tour aí pelo Nordeste, né, vencendo Fortaleza, vencendo em Facisa, né, a trip aí pelo Nordeste foi muito bem sucedida pelo Corinthians, né, conseguiu vencer os 2 jogos, mas agora retorna para São Paulo para jogar contra o Corinthians contra o São José em casa. Então vai ser Corinthians e São José no dia 11/11, terça-feira, às 8h30 da noite, lá no Vlamir Marques, beleza? E o próximo jogo da Unifacisa será lá no Sul, lá no Paraná, né, contra o Pato Basquete, né, um jogo que
que pensando assim, o jogo para se recuperar, o Pato aí é um prato cheio, né? O Pato não vem bem nesse início de temporada. O Pato tá procurando se encontrar dentro desse NBB, que ainda é uma coisa que não conseguiu. E a Unifacisa não tem nada a ver com isso. Precisa aí para poder recuperar essa derrota perdida agora em casa pelo Corinthians. Vencer lá no Paraná é de suma importância para continuar nessa crescente no campeonato. O jogo Pato Basquete Unifacisa será no dia 12 do 11, lá no ginásio do SESI, em Pato Branco, Paraná. Beleza, pessoal? Bom, fechamos hoje aí a rodada do NBB com esses dois jogos, né? Não é promessa, né? Mas vou tentar assistir aí hoje Cavs e Chicago para ir trazer aqui um jogo de NBA, né? Até que enfim, depois de ter vários jogos aí do NBB falando aqui com vocês, vou tentar trazer um jogo de NBA para a gente estar analisando, conversando um pouquinho sobre. Fechou, pessoal? Muito obrigado por tudo aí. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Curta, comenta, compartilha. E é isso. Vamos ajudar esse canal a crescer bastante. Tamo junto, pessoal. Fica aí com Deus. Tchau, tchau.